Você acompanha agora a palestra As Influências Espirituais, com Jorge Larra, de Porto Velho, Rondônia, ocorrido em 29 de junho de 2017, na Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. Ensina-nos a doutrina espírita que após a morte nós não perdemos o dom de existir, que a alma sobrevive ao fenômeno daquilo que nós costumamos chamar como sendo o fim da vida física, mas que nós continuaríamos a existir. Os espíritos existem após a morte. E não somente existem, como mantêm a sua individualidade após a desencarnação, ou seja, continuam mantendo os seus gostos, seus sentimentos e as suas intenções do lado de lá da vida. Aqueles que, de certa maneira, já estão identificados com o bem, ao irem para o mundo espiritual, vão continuar e desenvolver cada vez mais os seus dons que já possuem. E aqueles, semelhantes a nós, que ainda temos tanta dificuldade para conseguir amar em plenitude, que temos tantas imperfeições, podemos desencarnar com um determinado conceito da vida e depois de um certo tempo a gente acaba percebendo que não está muito correto e muda a maneira de perceber. Então, para os espíritos da nossa condição, há uma tendência de mudança. Aos outros que já estão mais identificados com o bem, não é bem uma mudança, mas é uma transformação progressiva no sentido de cada vez mais se identificar com a proposta do amor. E esses espíritos, além deles sobreviverem à morte e guardarem a sua individualidade, a doutrina espírita nos traz uma terceira informação. É o fato de que, além de tudo isso, eles ainda possuem o dom de interferir na vida corporal. Os espíritos, no dizer do espiritismo, além de todos esses fatores, conseguem exercer algum processo de interferência nas nossas vidas, se utilizando através do pensamento de um fenômeno no qual eles podem nos induzir determinados sentimentos ou emoções na forma da chamada influência espiritual. O Espiritismo nos assevera que depois da morte nós estaríamos com capacidade de influenciarmos aqueles que ficaram. E aí, aqueles que partiram antes de nós, da mesma maneira, podem influenciar os nossos pensamentos. Como? Semelhante a uma estação de rádio na qual nós promoveríamos um encontro dos nossos sentimentos com desses espíritos através, fundamentalmente, do nosso pensamento. O pensamento seria, portanto, o grande canal através do qual as influências espirituais poderiam ser exercidas sobre o homem na Terra. Neste sentido em particular, o Espiritismo separa essas influências espirituais em dois tipos de maneira didática. As chamadas influências negativas e as chamadas, evidentemente, influências positivas. As influências chamadas de negativas são todas as influências que são negativas, né? E as positivas são todas as que são positivas, né? Mais claro do que isso, impossível. Então, os espíritos que de certa maneira já possuem uma vida mais identificada com o bem, eles têm uma tendência a influenciar-nos de maneira positiva. E aqueles que ainda estão meio perturbadinhos têm uma tendência maior de nos produzir sentimentos negativos. Como é que eu vou saber se é positivo ou se é negativo, né? É só perceber qual é a proposta que está envelopada na ideia. Propõe o bem, propõe o amor, nos ensina a perdoarmos, nos sugere que a gente se reconcilie, nos sugere que a gente trabalhe em favor da vida, nos sugere que nós façamos algo que é bom para todo mundo. Então é uma ideia boa. Mas se é algo que nos é sugerido que só é bom para nós e é ruim para os outros, ou que vai prejudicar também a mim e aos outros, uma ideia que divide as pessoas, uma ideia que sugere desamor,
não é uma ideia boa. É uma ideia de caráter negativo. Então, essas influências negativas, que a gente poderia chamar de perturbações espirituais, elas possuem, basicamente, 3 causas distintas, não é? Essas perturbações, se a gente fosse dividir na forma como é colocado por André Luiz, nós teríamos 3 causas diferentes. E Bezerra de Menezes, analisando o mesmo fenômeno, diz que a gente pode dividir em 2 grandes pacotes. Os 2 grandes pacotes que Bezerra de Menezes sugere é que a perturbação espiritual, ela é de 2 naturezas. Um tipo de perturbação negativa é a perturbação odiosa, e a outra é a perturbação não odiosa. Uma perturbação odiosa é toda aquela perturbação que no cerne dela está o desamor, o ódio, o mal-querer. Toda vez que alguém ou algum espírito perturba outro, motivado por um sentimento distante do amor e com o lídimo objetivo de prejudicar, nós estamos diante de uma situação de uma perturbação espiritual do tipo negativo, ou seja, uma influência espiritual perturbadora de natureza odiosa. É aqueles casos que ocorrem quando a gente fala, porque fulano tem um espírito que perturba, que persegue, que o odeia, então a pessoa vive dramas muito pesados, então é o tipo de obsessão, de perturbação odiosa. Essa perturbação odiosa, segundo André Luiz, ela pode ser dividida em 3 naturezas. Existe a perturbação odiosa que é pessoal, existe a perturbação que não é pessoal, é por causa da causa, e existem as perturbações odiosas por inveja. O que seria cada uma dessas? A perturbação odiosa pessoal é aquela que acontece quando eu não gosto de você. Mas eu não fiz nada para ele. E ele não gosta de mim. Quer dizer, eu não fiz nada para ele considerando a história da humanidade, as guerras, a violência, o arbítrio, as brutalidades, a escravidão, tantas atrocidades que a humanidade cometeu ao longo de sua história, é muito difícil a gente ter escapado de todas elas. E se a gente tivesse escapado de todas, com certeza a gente não estava aqui. Se a gente está aqui é porque, pelo menos, uma dessas nos pegou pelo pé. Ou uma guerra, ou uma rebelião, ou a gente era adepto de processos escravagistas, ou a gente defendeu o arbítrio, a opressão. Alguma coisa nós fizemos que justificou que nós ficássemos aqui por mais tempo. A gente pode não lembrar claramente das coisas, mas essas entidades que, de certa maneira, possuem uma relação conosco, lembram de nós. E aí a gente acaba sendo encontrado. A questão é pessoal. O meu problema é com você, porque você me escravizou no passado. Então eu tenho raiva de você. E eu quero prejudicar você por aquilo que você me fez. São perturbações pessoalíssimas. A questão é de um com o outro. As perturbações odiosas causadas pela causa, motivadas pela causa, o problema não é com você. É porque eu não gosto que você venha aqui para cuidar desses apenados. Eu não quero você aqui no presídio, você vai embora daqui. Então eu perturbo você para você não ir ao presídio, para você não ir ajudar crianças em condição de desassistência, para você não manter um trabalho que você faz num asilo, para você não fazer um trabalho que você promove no seu ambiente de trabalho, que você está fazendo um trabalho bacana de atendimento à comunidade, aí começa a incomodar. O meu problema não é com você, se você parar eu te largo, eu só não quero que você faça, está fazendo. Então acaba sendo uma motivação não pessoal, mas uma motivação por conta da causa que você tem. Divulgando espiritismo, ou protestantismo, ou catolicismo, ou qualquer coisa, se você defende uma bandeira de alguma ideologia que é positiva, você pode se dar abraços com esse tipo de situação. Quero lembrar a todos que, segundo Leon Denis, que é um dos grandes autores espíritas da virada do século XIX para o século XX, o número de espíritos maus no mundo é muito menor do que o número de espíritos bons, porque Deus criou desde sempre, e os espíritos evoluem na direção da perfeição.
Então, todo mundo que é mais antigo já está evoluído. Só não está ainda os que são mais verdinhos que nem nós. Esses é que nós têm mais dificuldade para fazerem o bem. Resultado, quando a gente se dedica a uma causa, seja ela qual for, é possível que a gente até encontre alguns espíritos que nos perturbem. Mas eu assevero com toda a certeza que o número daqueles que nos socorrem é muito maior do que aquele que nos perturbam. Justificando, portanto, que apesar de você, de repente, dizer, nossa, mas eu vou ser perturbado, e o quanto eu vou ser ajudado? A ajuda espiritual que recebe cada um de nós quando se dedica a uma causa boa é muito grande. E só quem realiza algum trabalho dessa natureza, solidário, de socorro a alguém, ou de fazer algo pelo semelhante, percebe a movimentação espiritual que se dá em torno de nós para nos sustentar e nos elevar na tarefa que a gente realiza. Então, uma primeira das causas para que a gente tivesse uma perturbação espiritual odiosa é uma questão pessoal, que pode ser do passado, pode ser dessa. Tanto pode ser um espírito que no passado me conheceu e por isso me odeia e me encontrou hoje, como pode ser desta existência. Eu matei uma pessoa nesta existência. O cara que eu matei, só o corpo morreu, ele está vivo. E ele vivo do lado de lá me perturba nesta existência com ódio por conta da morte física que eu produzi nele. Então, não é necessário esperar, meu querido, vai esperar a próxima encarnação aí que vai perturbar ele. Agora não, vamos aguardar, fica aí sentado, na outra, não. Desencarnou, tem ódio, ele vai atrás da pessoa. Então na relação odiosa, pode ser uma relação, é uma relação pessoalíssima, eu com o outro. Na causa, é eu e a causa. E tem uma terceira situação que André Luiz cita, que é a obsessão odiosa por inveja. É assim, mas fulano acerta demais, esse miserável. Eu errei, quando eu estava encarnado eu fiz muita besteira. E ele acertar tanto me incomoda. Porque quanto mais ele acerta, mais me envergonho de ter errado. Então eu vou perturbar para ele cair, para eu poder dizer, mas ele cai também, colega. Você também é de carne e osso. Então, existe um terceiro viés para esse processo odioso, em que não é a causa, não é uma questão pessoal. O meu problema com você é porque você acerta muito. E eu errei, eu digo, mas eu bebia tanto, o miserável não bebe, desgraçado. Eu tenho que dar um jeito de botar esse cara para fazer besteira, para eu poder dizer, tá vendo? Olha lá, o bonitão. Aí você acaba tendo uma influência espiritual motivada por isso. Então essas são, segundo André Luiz, 3 situações que a gente tem com relação às obsessões odiosas. E nós temos casos também das chamadas obsessões não odiosas, as perturbações não odiosas. 2 tipos para elas. As obsessões não odiosas por afinidade e as obsessões não odiosas por amor. O que seria uma obsessão odiosa, não odiosa por afinidade? Eu não quero fazer mal. Eu gosto de você. Nós somos parceiros. A gente sempre bebeu junto. Que conversa é essa agora que você quer me largar sozinho? Não, nós vamos beber junto. As relações que foram muito fortes no passado, em que você teve um cúmplice, um parceiro, um amigão, um chapa seu, é um trem de doido. Porque o cara fica ligado a você. E daí você não sabe mais quem é que chama quem. No primeiro caso, das chamadas relações odiosas, fica bem nítido quem perturba quem. Quem está perturbando quem e quem é o perturbado. No caso das não odiosas, você já não sabe mais quem é o perturbado e quem é o perturbador. Porque os dois se buscam, os dois se querem. Então, na área dos vícios, isso é muito claro. Em que eu tenho 2 cúmplices do ontem que eles não se largam. Não precisa ser só do ontem, pode ser do hoje também. Às vezes, eu vou dizer e vocês vão entender. E as crianças... Existe esposa mal-assombrada. Tem casa mal-assombrada, tem fazenda mal-assombrada, tem esposa mal-assombrada. O cara desencarnou, mas ele ficou que nem o vadinho da Dona Flor. Ok?
Por quê? Ele gosta tanto dela, do jeito dele, que ele não vai embora mais de jeito nenhum. Agora, nem sempre é só ele que fica nesse estado, às vezes ela também. E aí gera um processo de simbiose que você não sabe quem perturba quem. E mantém essa relação aí. Então a relação por afinidade, ela pode ser para essas questões. Vícios de maneira geral são muito típicos para essa realidade das perturbações. Aí você diz, mas eu não estou fazendo mal a ele. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Nós não temos... Eu acho que estou prejudicando nada, eu estou ajudando, que eu ando sempre com ele, eu protejo. Quando ele vai beber, não deixo ninguém bater nele. Ele dorme na beira da calçada, quando você chega lá, ele está lá com os documentos tudo no bolso. Por quê? Porque eu fiquei tomando conta. Para ninguém encostar nele. Ele é meu amigo, eu gosto dele. Quando a gente vai beber junto. Mas eu gosto dele. Então essa é uma história que é muito recorrente. Assim, mas meu Deus, parece que Deus protege os bêbados. Não é bem Deus que protege. Mas o carro passa no meio dos carros, o carro não bate, o cara dorme na rua, não acontece nada. É porque os companheiros espirituais que eles têm estão preocupados em manter vivo o copo, né? Então é uma perturbação espiritual do tipo não odiosa por afinidade. Que pode ser também por paixão, né? Às vezes você tem uma paixão doentia por uma pessoa e essa paixão doentia faz com que a pessoa desencarne, mas a paixão perdura e as pessoas se buscam e tal. Eu acho que a melhor definição de paixão que eu conheço é a do Alberto Almeida. É paixão. É um tipo de perturbação que pode ter. E existe um outro, também não odiosa, que é por amor. Essas são as mais simples, digamos assim. As mais tranquilas. São aquelas nas quais, por exemplo, você teve um avô que gostava muito de você. E este avô mora lá em São José do Rio Preto. E ele está muito doente. Tá? Pegou tuberculose. E aí está todo mundo preocupado, ele vai piorando. Ele desencarnou. Desencarnou lá em São José do Rio Preto. Mas ele ama você. Ele não quer seu mal. Mas ele não está bem. Existem muitos espíritos que quando desencarnam em função do problema físico que tinham, passam para o lado de lá da vida e ainda por um tempo maior ou menor, a depender de cada caso, mantém as características orgânicas das doenças que tinham antes de desencarnar. Em resumo, ele desencarna com tuberculose e permanece sentindo os sintomas da tuberculose, embora o espírito não seja tuberculoso, mas ele fica com os sintomas da tuberculose do outro lado da vida. E como ele não se recuperou, não criou ainda a lucidez suficiente para o momento que ele está vivendo, ele faz o quê? Ele permanece com esses sentimentos, mas ele vai atrás das pessoas que ele ama, na tentativa de querer cuidar. Então ele se aproxima. Ele vem, oh minha neta querida, meu Deus, e fico lá próximo. Não demora muito, a neta começa com uma febrezinha leve à tarde, uma tosse seca, os olhos começam a ficar meio inchados, aí vai no médico e diz, você está com todo o sintoma de tuberculose. Vá fazer um exame de escarro. A pessoa vai lá, faz o exame do escarro e não dá nada, porque ela não está tuberculose. Para estar tuberculose tem que ter bacilo de Koch. Não tem, mas tem um sintoma. O outro desencarnou com um câncer no cérebro. Se aproxima do companheiro encarnado, é uma dor de cabeça miserável. Nossa, gente, estou com uma dor de cabeça. Às vezes é alguém que está próximo de nós, que tinha esses sintomas enquanto vivo, e que se aproximando da gente produz essas sensações orgânicas semelhantes ao processo de doença. Esses são os casos mais simples, gente. Porque é só dizer para ele assim, meu querido, eu sei que o senhor quer ajudar, mas o senhor não está bem para ajudar. Ela está doente por conta do senhor. Basta uma conversa e ele vai dizer, meu Deus, eu jamais quero prejudicar minha neta. Eu jamais quero isso. E a pessoa com rapidez se desliga, se desvincula. E aí a pessoa melhora. O encarnado melhora e o espírito que está lá, depois de um período que não é tão longo, se recupera e vem, numa condição bastante diferente, promover o processo de auxílio
daquele que ficou para trás. Então esses fenômenos todos, segundo a doutrina espírita, são os processos de perturbação que podem acontecer dentro daquilo que o Espiritismo apresenta como sendo a natureza das perturbações negativas. Essas perturbações, elas estudadas por Allan Kardec, são classificadas em alguns graus. Os graus, tomando não somente a obra de Kardec, mas outros livros que se somam a esse, e algumas opiniões fundamentalmente de Emmanuel, é possível encontrar cinco graus diferentes desse processo de perturbação espiritual. O primeiro desses graus de perturbação é chamado na literatura espírita pelo nome de assédio. O assédio é uma perturbação espiritual negativa. O que é um assédio? É uma ocorrência perturbadora. É uma tentativa de fazer alguma coisa para tirar você do eixo. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. A família está vivendo razoavelmente bem, está tudo mais ou menos ajeitado, não tem muita confusão. Está se aproximando do final do ano, todo mundo feliz. As crianças estão quase todas aprovadas, todo mundo vai passar por média. A família está em paz. Já vai chegar o 13º, vai ser aquela alegria maior quando o 13º chegar, férias e tal. E você recebe um telefonema. A dona da casa atende, alô, e o marido fica ouvindo. E a mulher diz assim, claro, mamãe, pode vir passar as férias conosco. Isso pode ser uma oportunidade de assédio, porque assim, o que caracteriza o assédio é que é uma ação descontinuada no tempo, não é um trem pertinaz ali o tempo todo. É uma coisa que acontece, quer dizer, a vinda deste personagem para dentro do grupo doméstico por um mês vai oportunizar várias chances de que de repente a gente se desequilibre, a pessoa aí briga e aí vai ser aquela confusão. Então pode ser ali uma situação que surge. E os espíritos podem se aproveitar disso para criar uma história que depois para cicatrizar é ruim demais, ó. Oh, gente, como é difícil. A gente tem que ter paciência, porque às vezes não custa nada você fazer uma besteira, mas para consertar são anos. Então tem que ter paciência. Quando a gente tem em casa dificuldades domésticas, a gente tem que pensar bem, porque é tão fácil a gente dizer as coisas ou fazer as coisas, só que depois de feito e dito, leva tempo para arrumar. E é complicado. Então o assédio é o primeiro desses tipos. Então, outro tipo que existe é a chamada obsessão simples. A obsessão é o fenômeno através do qual um espírito perturba o outro sistematicamente no tempo. É diferente do assédio. O assédio é uma ocorrência, é um ataque, é uma investida, é uma trama. Eu tento. Isso é assédio. Obsessão não é assédio. Obsessão é um assédio atrás do outro todo dia. A pessoa vive sobre o processo da perturbação espiritual. Então é tristeza, doença, irritação, mal-estar, aborrecimento, falta de sono, depressão, angústia. Isso tudo junto ou só alguns desses sintomas podem ser motivados por processo obsessivo. Uma influência espiritual pertinaz no tempo em que o espírito perturba outro, produzindo desconforto de maneira generalizada, é uma obsessão. Eu posso ter uma obsessão focada, fulano é muito obsediado para ficar deprimido. Isso é o obsessor trabalha, o espírito que perturba, fica o tempo todo bombardeando a ideia de suicídio. É um tipo. O outro é para deixar a pessoa irritada. Chega em casa e fica, o que é? O que foi? Não sei! Isso é um outro tipo de situação. Outro não é isso. O outro é a pessoa ficar numa carência afetiva desgraçada, que quando chega a sexta-feira, a pessoa já fica louca para ir para a balada, e aí lá pela terça, quarta-feira, ela consegue voltar para casa. Com uma roupa que ela não sabe nem de quem é. Eu nem sei onde foi que eu troquei de roupa. Já sai na sexta-feira com a escova de dente no bolso, porque não sabe o rumo que vai levar. Então essas são situações de perturbação muito típicas de obsessão. E olha que essa é a simples, tá? Da obsessão simples. A obsessão simples é exatamente esse fenômeno. Há um outro fenômeno, também, da chamada área das perturbações
espirituais, chamadas das negativas, que é a fascinação. A fascinação é a situação na qual o espírito já não mais produz sensação de mal-estar. Porque na obsessão e tanto no assédio, a gente assim, gente, eu acho que eu estou perturbado. Ixi, eu estou me sentindo muito mal, estou sono perturbado, uma angústia, um trem ruim, eu só vivo doente, eu não estou legal, eu estou perturbado. Isso é muito típico da obsessão e do assédio. Na fascinação, acontece o contrário. A pessoa diz, eu nunca estive tão bem na minha vida. Agora que eu descobri que eu vou criar a cura para a AIDS e para o câncer com esse remédio que eu estou criando aqui em casa com formiga, eu estou esmagando formiga e estou bebendo todo dia, já estou quase bom. Mas baseado em quê? No meu sintoma, estou me sentindo melhor, então só pode estar fazendo bem. O fascinado, ele cria uma realidade que só existe dentro da cabeça dele. A cabeça dele acha que está certo, embora todo mundo diga que está errado. Então ele tem que ficar esperto. Quando a gente tem uma ideia que muita gente é contrário à nossa ideia, é bom a gente prestar atenção, que de repente a gente pode estar fascinado e não sabe. Não é? Paulo Freire tinha uma frase boa, eu gosto muito da frase dele. Ele dizia, a melhor forma de estarmos certos sobre as nossas certezas é não tendo certeza sobre elas. Porque quem tem certeza absoluta sobre as suas certezas, pode estar errado. Então você não pode ter certeza das suas certezas. A melhor forma de estarmos certos é não tendo certeza sobre as nossas próprias certezas. Essa é a frase dele. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Na fascinação, a pessoa acha que ela é a solução para tudo. E ela não aceita que ninguém critique, que ninguém fale que ela está errada. Se alguém disser que ela está errada, ela se afasta, não aceita mais nenhum tipo de sugestão, ela se tranca, todo mundo está doido, só eu que estou certo. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Parece aquela história daquela mãe que pegou a foto do filho marchando no 7 de setembro. Aquele monte de soldado no pilotão marchando. Aí ela olhou a foto e disse para o marido, olha meu bem, o nosso filho aqui marchando. É o único de passo certo no pilotão todinho, né? Então, esse é um tipo típico, clássico de fascinação. Então, a fascinação é mais ou menos isso. E nós temos um outro caso chamado subjugação. É o agravamento da obsessão simples. Porque na obsessão simples, a pessoa diz, eu estou perturbado, não estou me sentindo bem. Na fascinação, não é isso. Eu posso evoluir da obsessão para a fascinação e deixar de me sentir mal. Ou eu posso evoluir da obsessão simples para a subjugação. A subjugação é um caso no qual a pessoa diz assim, eu não estou perturbado, eu sou perturbado, eu sou doente. E eu não tenho mais jeito, porque eu não tenho força para sair. Eu sou um infeliz. E eu sei que eu não tenho mais cura, porque a minha vida mesmo eu já perdi. Eu já não tenho mais força para lutar. Isso é subjugação, quando a gente joga as armas. Então existe, segundo Kardec, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação como graus da obsessão. E além disso, nós temos o assédio. Aqui está faltando, Emmanuel conta na obra Estude Viva. Ele dá o nome desse fenômeno de meia obsessão. Ele diz que a meia obsessão é o tipo mais perigoso de obsessão que a gente tem. Porque como a gente é meio obsediado, a gente é meio saudável. E como a gente é meio saudável e meio doente, a gente acha que a gente é saudável e não doente e não se trata. E vai ficando perturbado no meio da sociedade, vai vivendo meio perturbado, meio saudável, meio perturbado, aí vai gerando essa multidão de gente meio doida que somos todos nós. Por isso que a gente é assim, meio perturbado. E essas meio obsessões geram mais problema para a humanidade do que as outras obsessões que a gente chama de obsessões espetaculares. Porque as obsessões espetaculares, claramente você deteta, esse fulano está perturbado. Mas as meio obsessões a gente vai vivendo e vai vivendo uma vida inteira perturbadinho de uma perna e não da outra, e vai andando, puxando da perna, mas vai, e a gente não se cuida, não se trata, não se atenta para nada, e resultado, nossas vidas acabam ficando complicadas por conta disso. Todos esses fenômenos estão na esfera das influências espirituais negativas, mas nós não temos só essas. Nós temos também as influências espirituais positivas, que são, na verdade, a chamada proteção espiritual. Então existem
espíritos que também nos envolvem, que nos acolhem e que nos protegem durante a vida. Não há só isso. Existe também as influências positivas. Segundo a obra de Kardec, as influências positivas se dividem em 2 grupos. As influências que são promovidas pelos chamados espíritos familiares e as influências que são promovidas por espíritos que são chamados de mentores. Os espíritos familiares são espíritos que são assim chamados porque eles fazem parte da nossa família espiritual. O que é a minha família espiritual? É a somatória de todas as emoções de pessoas que se juntaram à minha história de vida ao longo das minhas múltiplas encarnações. Eu já tive várias vidas, já vivi várias vezes. Em cada uma dessas existências, eu tive amigos, vizinhos, pai, mãe, filhos, parentes, que se agregaram a mim na forma de afeto e constituíram a minha grande família espiritual, que é enorme. Segundo o Espiritismo, nós teríamos muitos espíritos na nossa condição de espíritos familiares, a nossa família espiritual. Mas alguns desses familiares se destacam pela evolução e se chamam mentores. Em outras palavras, todos os espíritos, tanto familiares quanto mentores, constituem a nossa família espiritual, sendo que os mentores seriam os mais graduados e os espíritos familiares são, assim, os mais diferentes, né? São mais parecidos com a gente. Como que eu vou ver a diferença entre eles? Os espíritos familiares são os espíritos que nos querem bem. Nos querem bem. Ora, se os espíritos familiares são os que nos querem bem, os mentores são aqueles que querem o nosso bem. É diferente. Porque quando eu quero bem uma pessoa, não pode não parecer que eu queira o bem dela, mas eu quero bem. Por exemplo, uma mãe desencarnada pode dizer assim, eu estou tão orgulhosa do meu filho. Gente, eu desencarnei, mas estou tão feliz, porque meu filho está ótimo. Ele já trocou de carro, comprou uma casa nova, agora está comprando uma fazenda, está crescendo, prosperando tão rápido no emprego dele, porque agora colocaram ele na comissão de licitação. Gente, ele está tão bem lá, eu estou tão feliz, como ele está ótimo nesse lugar. Dei graças a Deus porque ele está lá, me dá a satisfação de ir na casa dele, que ótimo esse lugar que colocaram ele. E o mentor dizendo, meu Deus, o meu protegido está para me acabar. Coitado, está fazendo tanta bobagem. Acredito que agora ele comprou um carro, comprou uma casa, e agora está comprando uma fazenda, só porque ele entrou numa comissão de licitação, eu vou ter que dar um jeito para tirar esse cara de lá, para o bem dele. E o mentor acaba promovendo uma ação qualquer lá, dessas que a gente vê quase todo dia, pubuf! E ele sai da comissão. E a mãe diz, meu filho, coitadinho, tão perseguido, bichinho. Estava tão bem, agora tiraram do lugar bom que ele estava. Então, o espírito familiar é um espírito que ele quer ajudar, mas às vezes ele não tem aquela grandeza para ajudar. Às vezes falta uma compreensão mais longa do que seja a vida. O espírito familiar tem uma tendência de nos enxergar como pessoa que a gente é. O mentor nos enxerga como espíritos que nós somos. Então a leitura dele é uma felicidade muito mais perene do que essa felicidade terrena. E o espírito familiar tem a tendência de ver a nossa felicidade mais próxima. E algumas pessoas assim, mas um espírito familiar não pode ver a gente como espírito? Pode, se ele vê, ele deixa de ser familiar e vira mentor. Claro, porque os dois pertencem, é uma divisão didática. A característica do mentor é enxergar a vida no seu sentido mais alto. E o espírito familiar é aquele que gosta de nós, quer que a gente fique bem. Mas nem sempre tem uma leitura clara do que seja a existência. Então esses espíritos, os mentores e os espíritos familiares, promovem a nossa assistência durante a existência. E às vezes a gente pergunta, mas como é que eu vou promover a minha relação com esses mentores? E como é que eu faço
para não ter a minha relação com essa questão de perturbação espiritual. O Espiritismo diz que tudo é um processo de sintonia, tudo é um processo de sintonia de mentes. Então, falam até os espíritos o termo tomadas mentais, como se nós tivéssemos tomadas mentais que nos vinculassem a determinadas entidades por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente idealiza. E qual é o nosso objetivo para fazer a sintonia com esses grupos? É a gente escolher os pensamentos que a gente acolhe para que a gente não se sinta perturbado mais do que deve. Então, já que essa questão é uma vinculação mental das nossas tomadas, o objetivo é a gente evitar de ter um T na nossa cabeça para ligar 3, 4 espíritos numa mesma tomadinha mental. Os espíritos, eles sintonizam conosco através do pensamento e estimulam determinadas ideias em nós. O que temos que fazer? Manter uma disciplina do nosso pensamento para que essas coisas não nos perturbem mais do que o necessário. Como que eu posso fazer para desvincular das entidades que me perturbam? Vigiando os pensamentos. Evitando os pensamentos que nos conduzem na direção da tristeza, da depressão. Quando eu sinto que eu estou nesse tipo de pensamento, mudar as músicas que ouve. Tem um povo que adora ouvir uma música que deixa a gente deprimido. Eu vou botar a música do Roberto Carlos, vai fazer um bem, aí bota uma deprê miserável. Bota a Marília Mendonça, chora. Então, tem que escolher, saber o que está ouvindo. Porque música é um negócio danado, você começa a ouvir, daqui a pouco você está dentro dela. Aí você tem que cuidar. O tipo de filme que assiste, vai assistir um filme de madrugada, mata, atira, na cabeça. Aí depois quer dormir, quer estar bem. Vai assistir Duro de Matar número 3, olha só, com Charles Bronson. Mercenários. Aí você assiste aquilo e quer dormir bem. Tem como, gente. Então, a gente não se percebe, você vai entrando numa perturbação sem necessidade. O objetivo é a gente evitar esse tipo de emoção desnecessária. A gente já é tão perturbado, o que der para a gente diminuir, ótimo. E como é que eu faço para sintonizar com os bons espíritos? Exatamente a mesma coisa, bons pensamentos, boas ideias, evitar conversas negativas, reclamar demais, reclamar menos. Quando você sentir que você está reclamando, opa, estou reclamando muito, vou reclamar menos. Para de reclamar. Nossa, mas está calor. Nossa, mas é muito chato. Não, falando, porque tem gente que só reclama. Isso faz mal, porque a gente aprendeu quando criança uma frase assim, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. O Espiritismo inverte a frase. Diz assim, diga-me quem és, que eu te direi com quem tu andas. Né? Então, quem que você é? Então eu vou dizer quem está andando com você. Você anda com os que são iguais a você. Então, como é que você quer estar bem se você vive doido? Tem que ser pelo menos meio. Reclama menos. Implica menos. Se não dá para desimplicar tudo, só metade, pelo menos. Já fica só meio perturbado. Porque é uma questão mental. Se a gente fizer esse esforço, a tendência é que, quando eu diminuo o acesso para os espíritos que me perturbam, eu estou abrindo acesso para os espíritos que nos protegem. Hora do sono é um momento maravilhoso, porque, segundo o Espiritismo, durante a hora do sono a gente tem a chance de se desprender do corpo e ir ao mundo espiritual. Nem todo mundo, todo dia, sai do corpo e vai encontrar alguém. Tem gente que quando dorme tudo junto, fica chumbado, dorme espírito, dorme corpo, fica jogado lá. Chega do trabalho tão cansado, se joga na cama com roupa e tudo. Não tem como o espírito dizer, opa, agora eu vou passear. Não, ele vai ficar ali, coitado, junto, está morto. Mas quando a gente está melhor, a gente tem uma tendência a sair do corpo. E ao sair do corpo, nós temos, segundo a doutrina espírita, a chance de encontrar com os espíritos que estão mais próximos da nossa sintonia. Se a gente passou o dia perturbadinho, a tendência é que a gente, na hora do sono, vá terminar de se perturbar. A mesma galera que eu cultivei durante o dia, eu vou terminar de cultivar durante a noite do sono. E se eu tive uma vida mais equilibrada, a tendência é que eu tenha uma sintonia maior com aqueles que nos protegem, que dão sugestões, nos orientam a tomar melhores decisões, nos ajudam a manter a serenidade nos nossos momentos de crise. Por isso tão bom a gente orar antes de dormir. Por isso tão bom a gente fazer esse trabalho de socorro a nós próprios.
Porque os nossos mentores, eles estão não assim à nossa disposição o tempo todo, mas estão ali para nos ajudar. Esses mentores têm vários nomes, chamam de mentores, espírito guia, espírito benfeitor, a teologia clássica chama de anjo da guarda, anjo guardião, é tudo a mesma coisa. A questão é que o anjo da guarda, Papai do Céu criou, quando a gente nasceu, eu vou criar um anjinho que vai andar com você para tomar conta de você. Então, o anjinho da guarda, ele foi criado para cuidar de mim. Na doutrina espírita, ele não foi criado para cuidar de mim, até porque ele é bem mais velho do que eu. Ele é um espírito que ama a cada um de nós, cada um tem o seu. Na sua família espiritual tem um monte, e um disse, eu vou acompanhar você, minha filha. Eu vou seguir você mais de perto. Então ele aposta no seu sucesso. E ele trabalha para que as coisas espiritualmente para você dê certo. E aí, nós todos temos esse companheiro que a gente pode recorrer, e a gente recorre pouco. Então, quando fazemos as nossas orações, a gente pode orar a Deus? Pode orar a Jesus? Pode orar para um espírito benfeitor? Pode. Posso orar para o meu espírito mentor? Pode. Posso orar para um espírito familiar? Pode. Se orar pela minha mãe, a senhora que foi mãe, me ajude, eu cuidar desse menino que eu não estou conseguindo, a senhora foi mãe, me ajuda. E aí, a mãe que não é de repente um mentor, mas é um espírito familiar, pode ser uma pessoa que pode ajudar. Ou eu posso pedir para o meu mentor, me ajuda, por favor, me dá uma orientação. Segundo o Espiritismo, a melhor coisa a pedir para os mentores é sempre questões espirituais, tá? A gente não ficar pedindo calói. Mas paciência, capacidade de resistir. Vocês não sabem o que é calói? Para os que não sabem, para os que têm menos de 50, Calói era uma marca de bicicleta famosa. E tinha uma propaganda que dizia no Natal assim, não esqueça da minha Calói. Não ficar pro mentor, meu Deus, Senhor, meu mentor, me dê um carro zero e tal. Não adianta. Ele não está preocupado assim com o nosso sucesso físico. Isso não é o mais importante. O objetivo maior é o nosso sucesso espiritual. Então pedir essas coisas para ele é perda de tempo. Pode ser até que venha, sei lá. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é a vitória íntima. Que não é grandiosa no mundo, mas é grandioso para mim internamente. Não é um doutorado, um pós-doutorado, é eu ser. Não é. A grande vitória espiritual, que é o grande objetivo das nossas vidas, geralmente é uma tarefa extremamente simples. E que a gente foge dela, que é dentro de casa. É o resgate de um filho. É a dedicação para um pai difícil. É o acolhimento de uma mãe, de uma sogra. É você ter a capacidade de se reconstruir numa família complicada. É você aceitar a perda de um filho que parte antes da hora. E você tem que sepultar um filho. Então esses são os dramas mais significativos e para os quais os mentores têm a maior atenção e o maior prazer de nos ajudar. E é para aí que a gente tem que focar, porque se a gente não fizer esse processo de sintonia, nós corremos o risco de nos vermos a braço com problemas desnecessários para a nossa vida. O último detalhe que eu queria deixar é que quando a gente sofre uma perturbação espiritual imensa e nós resistimos a esse processo de perturbação, os espíritos que nos perturbam desistem e dizem, chega, estou perdendo meu tempo, malhando em ferro frio, esse não vai ter jeito, larga de mão. E eles desistem de perturbar quando percebem que não alcança seu objetivo. Mas o mentor, quando ele tem um protegido e o seu protegido resvala, ele não desiste. Se ele cair de novo, ele não desiste. Ele vai até o final da existência sem desistir, para que nós nunca tenhamos a sensação do desamparo e do abandono do mundo espiritual. Nós não temos nada que pudermos fazer que nos afasta do amor de Deus. Por mais que a gente tropece, erre e faça muita bobagem, os nossos mentores sempre vão estar ali para consertar o que der nas nossas existências, para a gente poder fazer todo o bem que seja possível a gente fazer. Dizem que uma vez Chico Xavier foi visitar um presídio. E daí, quando ele entrou no presídio, os repórteres ficaram todos do lado de fora, esperando o que ele ia dizer, afinal de contas. Ia entrar num local onde havia assassinos, criminosos, bárbaros, pessoas com uma vida toda fora daquilo que a sociedade espera. Então, eles ficaram lá fora esperando. Quando o Chico saiu, foram todos para cima dele e perguntaram, e aí, Chico, que tal? O que você viu lá dentro? Muito obsessor, muita perturbação.
muita loucura, muito espírito perturbado. Aí o Chico disse, não vi nenhum. Nenhum, Chico? Não vi nenhum espírito perturbado lá dentro. Como não? Não viu espírito nenhum? Não, perturbado não. Eu só vi mães, eu vi mentores, eu vi uma série de espíritos amparando os que estavam lá dentro. Aí perguntou o repórter, e os obsessores você não viu? Não, senão não estão mais lá, estão aqui fora pegando os que estão aqui para jogar lá dentro. Depois que jogou lá dentro, que mais que o cara pode querer? Já tá bom, vamos buscar outro para jogar. Aí o repórter, acho que se encaixou na resposta, ficou caladinho. Gente, uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe. Você acompanhou a palestra As Influências Espirituais com Jorge Alahá, de Porto Velho, Rondônia, ocorrido em 29 de junho de 2017, na Federação Espírita de Rondônia.